Paz do Senhor, gente. Amém. Que honra poder estar aqui com vocês, né? Servindo a Igreja de Jesus. Eu digo sempre que servir a Igreja de Jesus é um privilégio, né? Nós estamos lidando com a noiva dele. Ela tem um marido. E esse sentimento de temor, de zelo, de amor por quem a noiva é, precisa estar em todo o tempo sobre as nossas vidas. Como já foi apresentado aqui pelo pastor Camilo, eu sou o apóstolo Silvio, sou pastor ali na Bahia e lidero a igreja há 18 anos, né? E hoje a gente lidera uma comunidade que está ali na cidade de Santo Antônio de Jesus, algumas bases de missões no sertão da Bahia, no sul da Bahia. Cuidamos também de alguns pastores que o Senhor nos confiou. E hoje nós cumprimos esse encargo apostólico, essa função que Deus nos deu de servirmos algumas igrejas no Brasil, servirmos algumas igrejas também fora do Brasil, e isso é gratificante, tudo isso é graça, porque há 21 anos atrás eu estava dentro de um presídio, condenado a 28 anos de cadeia. Eu era um dependente químico, um viciado em crack, sem nenhuma perspectiva de vida, e Jesus foi lá naquele lugar e Ele me encontrou. Uma das coisas que me torna apaixonado por Jesus é que Ele é assim, Ele é perito em pegar aquilo que humanamente parece que não tem mais jeito e usar para o louvor da sua glória. Então, independente de qual a sua condição, de onde você veio, não sei qual é a sua realidade, eu preciso te dizer que você é um privilegiado. E fazer parte daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Jesus decidiu escrever. E viver para Jesus é um presente, gente. Eu me arrependo tanto porque são 21 anos de convertido. Eu gastei 23 anos da minha vida nas drogas, no assalto, no roubo de carga. Eu me arrependo tanto porque tudo isso poderia ter sido usado para a glória de Deus, né? Foi a metade da minha vida que foi jogada no lixo. 6 anos e meio que eu passei dentro de uma cadeia sendo tratado, comissionado, preparado por Deus para esse tempo. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Jesus tem feito. Espero que vocês de alguma maneira sejam abençoados. Amém? Eu também queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês um momento de muita alegria no nosso ministério, porque justamente hoje a editora que nós temos aliança, ela está publicando meu segundo livro, né? Que é o Íntimos de Deus. Eu não trouxe muitos livros, o que tem ali é bem pouco, e é um livro que eu conto um pouco da minha história desde o dia em que Jesus entrou dentro daquela cela. E é uma centelha, a intenção dessa centelha é incendiar a sua vida, é despertar em você uma vida de profunda oração, de fome pelas coisas de Deus. Nós temos entendido o quanto é importante para a igreja nesses dias voltar a queimar. Amém? Esses dias muito tem se falado a respeito de fogo, mas eu acho que o que nós estamos vivendo nesses dias como igreja é Deus chamando a gente para uma vida de equilíbrio, porque fogo sem palavra corre o risco de produzir feitiçaria, né? Saul foi alguém que ele só queria o fogo de Deus, ele só queria a revelação de Deus. Enquanto Samuel profetizou sobre a vida dele que ele seria rei, ele queria uma revelação,
E no dia em que Deus deu uma palavra de ordem para Saul, Saul não se dispôs a obedecer aquela palavra. E como Saul encerra? Ele encerra buscando feiticeiros porque ele queria a revelação, mas ele não queria a palavra. Muito diferente de Moisés, que teve um encontro real com o fogo. Esse fogo revela o estado do coração de Moisés. Mete a mão no teu peito, está leprosa. Tira a mão do teu peito, está curado. Esse fogo agora impulsiona Moisés a ser um grande libertador. E depois que Moisés vai lá e liberta o povo, agora ele sobe o monte de novo para ter um encontro agora com a palavra. Moisés agora estava pronto para dar destino a uma geração, porque ele estava carregando o fogo que ele encontrou na sarça e a palavra. E esse tempo de equilíbrio que a igreja brasileira precisa voltar a viver, nós precisamos entender duas coisas determinantes para os próximos anos. Fogo sem palavra corre o risco de produzir feitiçaria. E palavra sem fogo também corre o risco de produzir o orgulho intelectual. Porque quando você é alguém que carrega somente palavra e não carrega fogo, você corre o risco de estar tentando ditar para Deus como ele tem que ser. Se cair para frente é demônio, se cair para trás é Espírito Santo, que Deus só vem quando é louvores que são entoados. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não pode ser deitado numa maca para ser estudado. A base de quem Ele é a sua palavra. Então nós precisamos urgentemente abandonar essa maluquice que a gente está vendo nesses dias, de fogo sem palavra e palavra sem fogo. Porque o que a gente está produzindo nesses dias é algo muito mais perigoso do que o que fez a geração passada cair. Nós estamos produzindo algo muito perigoso, porque tem uma guerra de altar, uns querendo saber em que teologia você crê, se você crê numa teologia calvinista, arminiana. Deixa eu te fazer uma pergunta: se Jesus vivesse nos nossos dias, ele seria arminiano, calvinista ou filho de Deus obedecendo a palavra? Então, se a tua teologia não te torna um cristão melhor, mais sensível, mais temente, que ame a Jesus sobre todas as coisas, o que você se tornou foi um religioso sofisticado. Que hoje você não tem mais um coque, não tem mais um terno, mas você sustenta uma aparência porque você quer agradar pessoas. E a má notícia que eu preciso te dar é que tudo que é superficial, Satanás tem acesso. É por isso que o reino de Deus, ele não é estabelecido em algo que é aparente, mas é dentro de você. Sacode a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu profetizo que hoje o Senhor vai te tomar por inteiro. Amém? Dá um aplauso aí a Ele. Eu falo isso, irmãos, olha aqui para mim, não estou procurando problema com ninguém não, viu? Pelo amor de Deus, viu? Tenha misericórdia de mim, amém? Eu descobri que depois que eu saí do seminário de teologia batista, eu saí desviado. Eu fui para o seminário para desviar, varão. Que eu voltei com tanta teoria, que eu acho que até Deus olhava assim e dizia: você sabe tanta coisa de mim que nem eu sei. Gente, para com isso. Aí Deus parou de se mover na minha vida. A gente que é penteca, né? Começa a procurar demônio. Eu sou penteca, viu? Deixa eu te dar uma notícia. Amém? Se Jesus não me derrubar, eu me jogo. Sou penteca até a tampa. Amém? Eu comecei a procurar demônio. Certo dia Deus falou comigo: eu parei de me manifestar a você porque você virou orgulhoso. E eu resisto a gente orgulhosa.
Eu não quero encontrar o teólogo, eu quero encontrar o menino que era desesperado pela minha presença. É só isso que Jesus quer encontrar aqui, gente. Vamos voltar para o tempo em que a gente se desesperava, em que tudo que a gente tinha diante do Senhor, pastor Camilo, era lágrimas, pastora. A gente estava dentro do carro falando de 20 anos atrás, quantos sinais a gente via dentro da igreja. A gente jejuava a semana toda só porque o que a gente queria era que o Espírito Santo viesse. Me lembro que eu estava no semiaberto, irmãos, jejuando para saber se eu deveria casar com a minha noiva ou não. O semiaberto me liberou para ir para uma conferência aqui na nação. Eu era um presidiário indo para uma conferência e naquela noite, pó de ouro caindo na minha mão, o dente da minha noiva, que hoje é a minha esposa, se transformou em ouro. Era algo tão simples, tudo que a gente fazia era se lançar nos pés de Jesus. E sabe, a gente criticou tanto uma geração que falhou, e hoje a gente tem se tornado uma geração de religioso sofisticado. Agora me pergunta por quê, irmão? Vamos lá, me pergunta por quê? Porque a gente passou a cobrar do povo uma coisa que não é mais verdade para nós. Posso ser sincero aqui nessa noite, como sempre fui? Amém? A moda agora é falar de secreto. Vocês têm ouvido isso aqui no Brasil? Ou só na Bahia? Mas o que esses caras estão falando é tão secreto que nem Jesus vê eles orando. Porque, pastor Camilo, cadê esses caras que falam de secreto nos cultos de oração da igreja? E sabe por que eu te afirmo que isso é uma religiosidade sofisticada? Porque a gente está indo para as câmaras de vereador, para a política, brigar porque tirou a oração do Pai Nosso das escolas, sendo que a gente parou de orar nas igrejas. A gente está cobrando do mundo uma coisa que não é verdade mais para nós. A gente está indo para a política brigar porque tirou a Bíblia das escolas e faz muito tempo que a gente não pega a Bíblia para ler com nossa família. Então, quando nós passamos a cobrar do mundo uma coisa que não é verdade para nós, eu descobri, irmãos, que distante da verdade, tudo que resta é o nosso engano. Então, essa conferência ela está começando hoje com uma missão muito grande aqui hoje. Nós temos uma missão, e essa missão é coletiva, porque nós temos uma responsabilidade de construir um caminho de volta para onde os pais andaram. Nós precisamos construir aqui hoje. E se precisar, como os pastores dessa igreja me deu liberdade, a gente vai quebrar, a gente vai passar o trator por cima. Mas, irmão, você tem que sair daqui morto. E para mim, me perdoa, pouco me importa se você vai sair ofendido comigo. Mas tudo que eu quero é que você saia daqui entendendo o quanto Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Amém? Então, como nós vamos construir esse caminho de volta, eu quero que vocês leiam um texto comigo que é muito conhecido, um texto que nesses dias tem falado muito comigo. Jeremias 35. Obrigado, Espírito Santo. Nós te exaltamos e te pedimos nessa noite, não nos deixe, Senhor, ferir nada do que o Senhor planejou. O Senhor sabe o zelo que eu estou aqui. Não me deixe ir um minuto além daquilo que o Senhor tem proposto para essa igreja. No momento que eu precisar parar, me pare, eu estou sujeito à tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Jeremias 35, o texto diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá
a comunidade dos Recabitas e convide-os para vir a uma das salas do templo do Senhor e ofereçam-lhes vinho para beber. Então eu busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas, e os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado dos líderes, debaixo da sala de Maesias, filho de Salum, o porteiro. Verso 5: então coloquei vasilhas cheias de vinho, com alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casa, não semearão, não plantarão vinha, não possuirão, mas vocês sempre habitarão em tenda. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou os nossos pais, Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas casas, nossas mulheres e nossos filhos jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tenda e obedecido fielmente aquilo que os nossos antepassados nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar do exército dos babilônios e dos sírios, e assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias agora dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá dizer a toda a casa de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e a obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem dos seus pais. Mas eu tenho falado com vocês repetidas vezes e vocês nunca obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveriam se converter da sua má conduta e corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses e de prestar culto. Assim vocês habitariam na terra que dei aos seus antepassados. Mas vocês não deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem dos seus antepassados, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém a desgraça a qual os adverti. Porque falei, não me ouviram, chamei, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que os pais de vocês, Jonadab, ordenou, e têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Irmãos, como isso é sério? Fala a verdade. O Senhor usa a vida de Jeremias, um profeta em evidência, e convida um povo gentílico para ir até o santuário de Deus, a um ambiente de adoração. E dentro desse ambiente, esse profeta em evidência, ele é usado por Deus para colocar uma mesa cheia de vinhos. E o texto diz que esse profeta em evidência, ele tenta persuadir
esses homens a tomarem esse vinho, e esses homens dão uma resposta que foi determinante para que aquela geração fosse levantada pelo Senhor. Eu acredito piamente que os dias que nós estamos vivendo nesse tempo, tudo que Deus tem esperado é que se levante uma geração que esteja decidida a seguir o exemplo e o ensino dos pais. Sabe, irmãos, se nós trouxermos esse relato de tudo isso que aconteceu aqui no texto de Jeremias 35 para os nossos dias, nós vamos ver que se a nossa geração fosse nesse tempo provada nesse quesito, 99% dos cristãos desses dias se permitiria ser influenciado por essas coisas. Porque nós nunca vivemos um tempo onde nós tivéssemos um povo que tivesse tão possuído por querer viver coisas novas e se permitir ser influenciado como esse tempo. Então, quando Jeremias vai para esse ambiente, Jeremias não vai para confrontar o ímpio, mas ele vai para confrontar o povo que afirmava servir o Senhor. E o confronto era Deus usando uma nação gentílica para testemunhar para o povo que afirmava servir a Deus, mas estava andando segundo a sua própria vontade. Olha aqui para mim, não se assuste, vocês estão aqui? Mas esses são dias em que eu andei falando em muitas igrejas que eu fui no Brasil, e quero repetir aqui, não se assuste se nesses dias você encontrar ímpio sendo usado por Deus para testemunhar na vida de crente que está desviado dentro da igreja. Porque nesse modismo que nós estamos vivendo nesses dias na nação brasileira, de muitas pessoas que estão querendo ser relevantes, de muitas pessoas que estão buscando ser vistas e reconhecidas, o que elas estão se esquecendo é que a gente corre o risco de ferir princípios que os pais nos entregaram lá atrás. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo que Jeremias não vai em busca de uma igreja relevante, não vai em busca de homens habilidosos, mas ele vai em busca de pessoas que estão guardando o ensino dos pais. E olha aqui para mim, quando Jeremias é usado por Deus para convidar a casa dos recabitas para vir para o templo tomar vinho, Jonadab já havia morrido fazia pelo menos 200 anos. Eles teriam toda a condição de dizer assim: nossos pais já morreram, agora a gente precisa viver algo novo. Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim. O teu Deus, no novo que Ele faz, Ele nunca fere aquilo que Ele estabeleceu como palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o novo de Deus é você sendo a continuidade do que Deus promoveu nos pais. Porque, irmãos, a própria palavra de Deus deixa claro que vai passar céus e terra, mas o que não muda? O que não muda? Agora, peraí, como é que a gente está querendo viver algo novo, entendendo que o novo de Deus não fere a sua palavra? Como muitos de nós esperamos viver coisas novas, ferindo coisas que foram os pais que estabeleceram. E isso é muito sério, irmãos, amém? Porque esse tem sido o grande desafio da nossa geração, é ser um povo que entende a nossa missão, e a nossa missão é sermos a continuidade do que os pais começaram. Então nós estamos correndo um grande risco quando passamos a querer buscar novidades que nos afasta das realidades que Deus preparou para nós. Então, quando a própria palavra nos ensina que vai passar céus e terra, mas a palavra de Deus não muda, o que nós precisamos entender é que quando ferimos isso, Satanás está ao nosso derredor,
trabalhando o tempo todo para que as verdades de Deus elas sejam negligenciadas ou relativizadas. E sabe o que está acontecendo hoje no Brasil, irmãos? Tem tudo a ver com o que aconteceu nos dias de Salomão. Chegou um tempo no ministério de Salomão que o irmão Salomão achou que ele podia ferir princípio. Chegou um tempo no ministério de Salomão que Salomão se tornou tão grandão que ele achou que ele poderia ferir coisas que Deus havia estabelecido. E esse texto que nós estamos lendo de Jeremias 35, ela é uma consequência de uma porta que Salomão abriu lá em 1 Reis 11. Vai lá comigo. 1 Reis 11, a partir do verso 1, chega um tempo na vida do irmão Salomão, que ele achou que ele poderia ferir coisas, e isso causou um dano muito grande para a vida de Salomão e consequentemente para a vida de todo Israel. O texto diz assim: ora, além da filha do faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações, de que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem elas se casem com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Sendo já velho, as suas mulheres perverteram o coração agora a seguir outros deuses, e o seu coração já não era mais fiel ao seu Deus, como fora quem? Como fora quem? Davi o quê? Davi o seu pai. Sabe o que muitos de nós estamos vivendo nesses dias, de tanto distanciamento da realidade espiritual que os pais viveram? Foi porque lá atrás, por alguma razão, achamos que poderíamos negligenciar coisas que os pais estabeleceram. E sabe, houve um movimento na igreja tentando descredibilizar aquilo que os pais estabeleceram. Houve um movimento que aconteceu nesses últimos anos da igreja, tirando coisas que foi determinante para que a igreja se tornasse o que ela foi na geração passada. Uma igreja proeminente, uma igreja temente, uma igreja que andava em santidade. Houve um movimento de crítica a respeito de oração dentro das nossas igrejas. Eu confesso a vocês, irmãos, que tem algumas igrejas que quando eu vou, parece que eu me sinto como um ET, porque quando eu dobro o joelho para orar no chão, é como se eu fosse um ET. É poucas igrejas que você chega e encontra um pastor fazer o que o pastor Camilo fez aqui hoje. Eu sou observador. E desde a primeira vez que eu vim aqui, eu observei. Você encontrar um sacerdote, dobrar o joelho e querer ter seu momento de comunhão com Deus. Agora olha aqui para mim. Se até Jesus precisou orar para fazer a vontade do Pai, tu é melhor do que Jesus? Olha aqui para mim. Se os íntimos de Deus só se moviam de joelho, por que a nossa geração fala tanto de intimidade, sem saber que os íntimos de Deus só se movem de joelho? Não seria isso uma mentira? Se a geração passada precisou estar de joelho diante de Deus para permanecer de pé diante dos seus inimigos, está explicado porque a nossa geração não consegue prevalecer diante do inimigo. Porque uma geração que não se prostra diante de Deus é uma geração que vai se prostrar diante do inimigo.
E muito tempo, durante muito tempo eu questionei, irmãos, sim, mas por que eu preciso orar? Porque a geração passada não tinha o nível de conhecimento que a geração de hoje tem. Era a geração do oxente, que pegava uma Bíblia, ficava ali arranhando para ler. Como no meu caso, né, no início da minha fé, eu fiz baixaria em 6ª série. No início da minha fé, irmão, eu fiz bacharel em 6ª série. Para ler uma Bíblia era uma dificuldade. Eu concluí fazendo, acho que é o Enseja, né? Que aquilo ali você não estuda, né? Você vai lá e faz uma prova. Eu concluí orando em línguas estranhas. E concluí aquilo marcando no Unidunidê. Plínio me deu a senha, vai orando em língua que dá tudo certo. E não é que eu passei, gente. Mas espera aí, irmãos. Espera aí. Durante muito tempo eu questionei, até que um dia, quando eu abri a Bíblia em Gênesis 4, 26, se puder colocar o texto aí, não sei se passa o texto aí, você vai ver que o texto diz assim: e naquele tempo, vamos lá, a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual lhe pôs o nome Enos. Daí se começou a fazer o quê? Toda igreja começou o quê? Agora me pergunta o que quer dizer invocar. No original, isso quer dizer cará. É um que mudo, cará. Que um dos sentidos para a palavra cará quer dizer ir à presença de alguém até encontrar. Nesse tempo, essa geração descobriu coisas que a nossa geração precisa voltar a valorizar. Essa geração descobriu que eles não podiam viver sem Deus. Então o que eles fizeram? Eles começaram a gritar, a chamar, eles começaram a clamar, até que Deus se revelasse a eles novamente. E sabe de uma coisa, igreja? Eu estou aqui para te dizer que nessa estação os métodos não vão funcionar. Nessa estação a igreja vai ter que voltar a praticar cará. E a presença do Senhor até encontrar novamente. Essa geração que criticou, uma geração que falhou, mas não se dispôs a cobrir a nudez, não tem a metade da vida de oração que a geração que o Senhor e a minha geração teve, pastor. Quantos cultos nós não chegávamos dentro da igreja, porque tudo que a gente queria era que o Espírito Santo viesse naquele lugar. Nós não tínhamos tanta perfeição como temos nesse tempo, mas parece que a cada dia que passa, a gente está distante da verdade que esses homens viveu. Porque verdades como essa têm sido negligenciadas. E o que nós estamos vivendo nesses dias, olha aqui para mim, que Deus não permita que isso aconteça com vocês que estão aqui. O que nós estamos vivendo nesses dias na igreja brasileira não é intimidade, nós estamos correndo o risco de sermos fã de Deus. Eu já descobri uma coisa sobre fã, sabe o que é? O fã sabe de tudo. Ele sabe de tudo sobre quem ele idolatra, mas ele corre o risco de passar pelo ídolo dele algum dia e o ídolo não conhecer ele. Nós estamos vivendo num tempo que a gente corre o risco de saber tudo sobre Deus, mas corrermos o risco de no grande dia Ele dizer: eu não vos conheço. Porque a única ferramenta que nos leva para um lugar de intimidade é a oração. É o lugar da sua insignificância. É o lugar onde não tem mais nada, onde não tem like, onde não tem visibilidade, onde não tem título. É só você e suas lágrimas. É o lugar onde toda rejeição é arrancada. É o lugar onde toda enfermidade é arrancada.
E a igreja brasileira não foi chamada para viver uma vida de fã. Uma vida que a gente canta tudo sobre Deus, mas corremos o risco de não ser conhecido dele. Aí nos tornamos críticos de uma geração que falhou, mas que tinha uma vida que nós não temos. Criticamos as irmãs do coque, os irmãos do terno, sem entender que aquilo era um estilo de vida. E nos tornamos os religiosos sofisticados, né? Porque a gente está de tênis, uma calcinha apertadinha, uma camisa lisinha, e falamos tudo de Deus, correndo o risco de Deus não conhecer a gente. E aí cantamos, né? A gente canta muito bem, né? Secreto. Aí Deus é tão secreto que nem eu te vejo orando, né? Porque o teu amigo de intimidade é o teu WhatsApp, é teu Instagram. Aí esses dias eu estava orando, meus irmãos, teve algumas coisas que Deus começou a trazer no meu espírito. Sabe o que é? Se prepara. Porque nós vamos viver dias onde as pessoas elas vão começar a se desesperar e dizer: ó, eu cansei de ouvir falar de Deus, eu quero conhecê-lo intimamente. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: no dia que o Senhor entrou dentro daquela cela, aquela cela escura se tornou o melhor lugar da terra. O menino rejeitado, drogado, a primeira vez que ouviu a voz de Deus chamando ele dentro daquela cela, começou a viver dias em que eu orava para Jesus não me tirar da cadeia, porque tudo que eu queria era estar no lugar onde o Espírito Santo de Deus estava. Aí eu descobri uma coisa, sabe o que é, pastora Mariette? Que só existe um lugar onde Jesus não pode entrar, e não é na cadeia, é num coração endurecido. Glória a Deus, viu? Que essa igreja é uma igreja de doidos. A presença de Jesus está aqui. Mas, irmão, olha aqui para mim, eu tenho rodado o Brasil, tem igreja que Jesus não está entrando não. E ó, a culpa não é dos pastores não, viu? Porque a missão dos pastores é apresentar o caminho. Você não encontra mais fome no coração do povo por querer conhecer o Senhor. É como se a gente vivesse um ambiente de uma clínica que você chega, paga lá a conta da igreja, o seu dízimo, devolve e sai. Deixa eu te dizer, Deus não precisa do teu dízimo, não. Teu dinheiro não encanta a Deus, não. Alguém aqui pode me dizer qual foi a oferta que foi rejeitada? A de Caim ou a de Abel? A de quem? A de quem? Queria ouvir a igreja de quem? Isso é sinal de que vocês lêem Bíblia. Mas, esteticamente falando, qual altar estava mais bonito? O de Caim ou de Abel? Hã? Verdurinha, tudo arrumadinho. Mas o de Abel estava encharcado de sangue. Abel, quando foi para aquele culto, ele disse para o meu Deus: eu não posso dar do que eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que dar o que me custa. E a Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Porque como você entra aqui, antes do que você vai ofertar, primeiro Deus atenta para como você está entrando na presença dEle. É por isso que o que você vai dar para Deus tem que ter sangue. Você tem que ser o cara mais desesperado da igreja, porque você sabe de onde foi que Jesus te tirou.
É por isso que eu quero te desafiar nessa noite. Nunca mais entre no culto aonde Jesus está querendo dar o que é superficial, porque você corre o risco de sair daqui rejeitado. É por isso que a nossa missão nesses dias é pegar na mão de vocês e levar vocês lá para o altar e dizer: está aqui o Pai de vocês. Porque no dia que vocês tiverem um encontro profundo com o Espírito Santo, meu Deus, meus irmãos, vocês não vão suportar mais viver sem fogo. Vocês não vão suportar andar mais sem a presença. É por isso que Deus só está esperando a igreja voltar para um lugar onde ela se move em lágrimas. Deus só está esperando a igreja voltar para um lugar onde ela deixa de lado as suas discussões e ela volta a render ao Cordeiro tudo que lhe é devido. Porque quando a igreja voltar a devolver ao Cordeiro tudo que lhe é devido, meu irmão, se prepara, principado de corrupção. Deixa eu te dizer, Alexandre de Moraes é Xandinho na presença do meu Deus. Deixa eu te dizer, política é politiquinha na presença do meu Deus, porque quando ele fala, toda a terra treme. Aí olha aqui para mim, a gente ficou vivendo aquele engano, não foi que até eu caí naquele engano. Todo mundo vestiu a camisetinha do Brasil, foi para a porta do quartel dizer que estava orando pelo Brasil. Mentira, que se tivesse orando pelo Brasil, estava orando até hoje. Estava orando pela política. Porque se tivesse orando pelo Brasil, a igreja estava cheia agora. Se tivesse orando pelo Brasil, a gente estava jejuando agora. E é por isso que a gente precisa se arrepender. Sabe por quê? Porque todo dia a gente levanta um ídolo novo no nosso coração. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então nós estamos sendo trazidos para um caminho de volta, onde a gente vai começar a olhar para a palavra e dizer: Deus, eu quero andar nos caminhos que os pais andaram. E aí Jeremias vai lá, movido pelo Senhor, e confronta um povo que afirmava servir a Deus. Olha que situação. E o povo ainda estava a fim de matar Jeremias, porque Jeremias estava dizendo: você está desviado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: irmão, não se ofende não, viu? Mas tem coisas em você que precisa mudar. Diz assim: não me bate na saída da igreja não, amém? Mas você precisa voltar a ser um recabita. Diz assim: não é viver só pelo que é pecado e pelo que não é, viver também pelo que gera exemplo. Né? Vocês estão aí, irmãos? Eu perdi um amigo de teologia assim. Fui pregar na vigília, Mateus. Quando eu saio da vigília, que eu procurei o parceiro de oração, o parceiro estava sumido na casa do dono da fazenda. Que eu cheguei lá, fui atrás do irmão. Quando o irmão chegar, veio zarolho. Veio assim, ó. Eu disse que eu abracei ele, senti um cheiro de bebida. Eu digo: seu cabra safado, você estava bebendo? Ele olhou para mim e disse: meu nego lindo, me diga onde é que está na Bíblia que é pecado beber. Eu disse: ô cabra safado, e quem disse que homens que nem eu e tu vivem só pelo que é pecado e pelo que não é? A gente vive pelo que gera exemplo. Como é que tu quer dizer para um alcoólatra não beber se tu bebe? A gente fala tanto que o evangelho é dunamis, é o poder de Deus. Não, dunamis tem dois sentidos. Então vamos parar de usar o evangelho só que no que nos convém. A palavra dunamis tem dois sentidos. Um é poder, o outro é poder moral. Repete comigo: poder moral. E quando o poder moral é exercido, a Bíblia diz que o filho só faz o que vê o pai fazer. Ou seja, tem coisas que eu não posso cobrar de meus filhos para não fazer se eu faço. Tem coisas que eu não vou ter moral para dizer para uma pessoa que está sendo evangelizada: não faça se eu faço. E não tem a ver se é pecado ou se não é, não.
E sabe, com os recabitas a situação não foi diferente, não. Eu imagino os recabitas olhando para Jeremias e dizendo: tu é profeta, estamos no culto penteca, a sala é de Deus, mas espera aí, Jeremias, antes do que tu fala, tem ensino que nossos pais nos deu, e a gente guarda o que os pais têm falado. Ah, mas você não sou religioso, eu guardo o que meus pais me ensinou. Aí Jeremias, movido pelo Espírito profético: vocês afirmam servir a Deus e não têm obedecido a palavra que tem sido liberada sobre vocês. Agora, quantos recabitas, uma nação gentílica, guarda o que os pais têm ensinado. Eu quero dizer para vocês, nos próximos dias o que espera vocês é juízo. Agora, quanto a vocês, recabitas, eu quero dizer, não vai faltar lugar na presença de Deus, porque vocês guardam o que tem sido ensinado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: guardar o que te tem sido ensinado é o que vai fazer você ser levantado nesses dias. É o que vai fazer você ser levantado nesses dias. Então olha aqui para mim, santidade não é coisa do passado. Olha aqui para mim, temor não é coisa do passado. Olha aqui para mim, honrar a tua liderança não é manipulação de líderes. Eu entrei aqui, pastor, Deus me mostrou, ainda tem um espírito de rebelião nessa casa. Tem um espírito de rebelião aqui, Deus vai quebrar ele hoje. Tem um espírito de rebelião aqui. Tem pessoas dentro da liderança que ficam se opondo àquilo que tem sido colocado pela liderança. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita coisa que Deus me manda fazer, que se eu fosse Deus eu não faria. Mas depois que eu obedeço, eu descubro que Deus estava certo e eu que estava errado. Porque Deus estava tratando com o meu orgulho. Então tem coisas que não tem a ver se teu líder está certo ou se está errado. Está provando é teu coração. E não se esqueça disso, que o que tornou Lúcifer um demônio não foi adultério, não foi droga, não foi mentira, foi orgulho. Hoje, 21 anos depois, eu pastoreio o cara que foi meu pastor na cadeia. O cara que foi meu pastor na cadeia, hoje eu sou pastor dele. E ele testemunha para todo mundo que chega lá. Ele diz: Silvio sempre foi obediente. Nunca, Mateus, nunca me levantei contra uma liderança. E olha aqui para mim, quando eu saí da cadeia, passei um ano dentro de uma igreja, que a igreja estava tendo uma divisão pesada. O pastor daquela igreja estava muito ferido, com a visão ferida. E quando ele me viu chegar com o potencial que eu tinha, ele achou que eu seria o próximo a dividir a igreja dele. Certo dia, ele reúne a liderança dele e ele pede para que a liderança fizesse uma oração, para que quando eu tivesse vindo de São Paulo, com o meu carro carregado de roupa, porque eu trabalhava com roupa, meu carro batesse de frente com a carreta e eu morresse. Minha esposa fazia parte da diretoria, não sabia que aquela oração era para mim. Quando ela me comunicou a respeito dessa oração, que eu fiquei furioso com a situação, eu digo: vou sair da igreja. Deus disse: fique aí, ame ele, cuide dele. Ele precisa de pessoas que cuidem do coração dele. Anos depois, o nosso ministério é muito maior do que o dele. Você nunca vai descobrir que eu saí pelo Brasil desonrando essa pessoa. Você nunca vai descobrir, você nunca vai me ver em rede social falando mal de um homem que Deus levantou, que mesmo que ele tenha se perdido na trajetória, a mim não cabe acusar quem Deus levantou um dia. Hoje em dia eu descubro que em muitas reuniões na igreja dele, ele diz assim: Silvio é homem de Deus, porque Silvio nunca me fez mal. Silvio nunca me fez mal. Esses dias eu soube a notícia que diz que ele está querendo sair um dia escondido, entrar lá no fundo da igreja e sentar para assistir um culto comigo pregando. Porque, irmãos, naquilo que Deus levantou, eu jamais vou estender a minha mão e vou tocar. Vocês sabem parte do meu testemunho.
No ano de 2000 faz 7 anos que Deus promoveu uma cura muito poderosa no meu casamento. Estou vindo de Belo Horizonte pregando lá. Quando eu volto, minha esposa estava grávida, perdeu um bebê. Nesse processo de perca do bebê, ela me chama para confessar. Ela estava quase em depressão, que precisava confessar um pecado de quando eu estava preso, que quando eu estava preso, ela tinha me traído com um dos pastores dessa igreja que eu fiz parte. Um pastor que deveria ter cuidado da minha esposa, se deitou com a minha esposa. Eu casei com a minha esposa sendo traído. E na noite que eu estava no meu escritório se acabando de chorar, ninguém sabia, só quem sabia era Plínio. Uma noite que Deus descortinou o mundo espiritual para mim. Estava com um sentimento terrível dentro de mim. E Deus descortinou o mundo espiritual para mim, Mateus. Eu via demônios me enfiando lança, dizendo: eu vou ver se você suporta mais essa. Eu vi Deus falar comigo: hoje você sabe o que eu sinto pela minha noiva. Ela me trai todo dia, mas eu amo ela. Eu tinha uma opção de me separar, de desistir do meu casamento, mas eu decidi lutar pela minha esposa. E você nunca me viu em rede social expondo vida desse homem que não só a minha esposa, mas 5 mulheres ele abusou. Liguei para o cara, disse muita coisa a ele, fiz ele confessar para a esposa dele, tratei em oculto, porque nessa nuvem que a gente está vendo no Brasil, de muitas pessoas dizendo que são profetas, que está ferindo pessoas que são imaturas dentro da igreja. Os verdadeiros homens de Deus, eles vão trabalhar para cobrir a nudez da igreja, eles vão trabalhar para curar a igreja. Nesse mesmo período, quando minha esposa confessa, ninguém sabia dentro da igreja dessa confissão. 18 casamentos foi restaurado dentro da nossa igreja. Pessoas que eram estéril, não podia gerar filho, Jesus curou nesse período. Porque pessoas que não se ferem vai ser uma semente para a unidade. Eu entendi que todo esse processo, Deus estava me dando músculos espirituais para carregar o que eu carrego hoje. Eu entendi isso. A Bíblia para mim é uma verdade. E se meu Jesus suportou traição, se o meu Jesus amou a igreja dele e amou até o fim, a minha missão é viver isso. Então, igreja, olha aqui para mim. Vocês têm uma missão nessa cidade. Amém? Pastores, vocês têm uma missão. Não é ser mais uma igreja nessa cidade, não. É ensinar os discípulos de vocês a amar Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se vocês ensinar os discípulos de vocês a amar Jesus, você já ensinou tudo. E não existe outra ferramenta, irmãos, para vocês conhecer o Senhor, senão oração, senão Bíblia. Vocês precisam se relacionar com a palavra profundamente, de maneira que vocês conheçam o Senhor e se tornem conhecidos deles, amém? Para que nós não corramos o risco de Deus começar a usar ímpio para falar com crente. Irmãos, esses dias eu vi Tirulipa evangelizando o povo. Eu disse: como é que está o negócio? Crente não está evangelizando, Deus está usando Tirulipa. Que palhaçada está esse negócio? Vocês estão aí? Amém? Enquanto os crentes, irmão, estão com medo de evangelizar por causa de ler isso, ler aquilo. Não, irmão, se tu não tem coragem de ser preso por causa da verdade que tu prega, tu nem serve a Jesus. Ah, não vou evangelizar na minha escola não, para não ser rejeitado. Aí que é o lugar que você tem que evangelizar mesmo. Aí que é o lugar que você tem que queimar. Ah, mas vou ser preso. Parabéns! Você foi contemplado. Você foi contemplado. Agora não negligencie a verdade. Amém? Juízes capítulo 2, verso 10.
Já vou encerrar, já vou orar por vocês. Amém? Dá um amém aí, finge que gostou. Amém. Juízes 2:10, o texto diz assim: foi também congregada aos seus pais aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao... Peraí. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Agora peraí, como é que é uma geração que servia a Deus e não conhecia o seu Deus? Peraí, se tinha tabernáculo, tinha cerimônia, tinha sacrifício e tinha uma geração que não conhecia o seu Deus? Isso é sério, sim ou não? Agora veja a consequência de ter uma geração que não conhece o Senhor. E o texto diz: nem tampouco conhecia as obras que fizera Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, serviram a Balaíns, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram e serviram a outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor dele, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor, e deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais poderia resistir a ele. Então, irmãos, uma geração que não conhece o seu Deus corre o risco de se tornar escrava do inimigo. E olha aqui para mim, Deus não te criou para ser escravo do inimigo, porque o verdadeiro conhecimento de Deus, ele te liberta. Sacode a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu profetizo o conhecimento de Deus. Diz assim: o teu inimigo, ele não vai mais poder te resistir. Eu quero te desafiar. Ei, olha aqui para mim. Eu vim para te desafiar. Eu vim para te desafiar. Os próximos dias da sua vida, você vai rasgar a sua agenda, suas programações, e você vai estabelecer os próximos dias de profundidade com Deus. Olha aqui para mim. Eu vim para te desafiar a deixar esse celular de lado e comer esse rolo aqui. Para que esse encontro que você vai ter com isso aqui e com a intimidade amém, Deus possa te levantar como a continuidade do que Ele vai fazer no Brasil. Porque olha aqui o que eu vou falar para você. O que Deus vai fazer no Brasil não é mais na individualidade, não tem a ver mais com um nome no Brasil, é com um povo. É um movimento de um povo que se move com lágrimas, Rosana. Sabe por quê, Rosana? O próximo avivamento que a nação brasileira vai ter é um avivamento de caráter. É um avivamento de cabra macho, de marido de uma só mulher, mulher de um só marido. É um movimento de homens que sabem o poder do secreto, que quando o problema chega, ele não entra para entrar no argumento teológico. Não, eu sei quem resolve, eu vou para a oração. Não, a gente vai acabar com essa coisa, irmão. Não, a igreja vai voltar para um lugar, irmãos, que nós vamos viver dias de tanto desespero. Que olha aqui para mim, vocês vão vir para a igreja agora é para testemunhar o que Deus começou a fazer na vida de vocês.
Vocês vão começar a testemunhar o que Deus está fazendo com os filhos de vocês. Vocês vão testemunhar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nas casas de vocês. Alguém precisa entender o que Deus está querendo fazer aqui nessa noite. Alguém precisa entender, alguém precisa se desesperar por isso. Porque se a igreja entender isso aqui, Rosano, outra vez a te entregar, a gente vai começar a ver casamentos restaurados. hoje eu me rendo a ti, Senhor. A gente vai começar a ver testemunhos sendo contados de novo dentro da igreja. Sabe, irmãos, eu estou cansado de mais um culto. Eu quero ver o meu Senhor. Estou cansado de mais um culto. Eu quero ouvir os testemunhos do que Jesus está fazendo. A chama que arde hoje em mim. Esse Jesus que me encontrou lá dentro daquele lugar, Estou olha aqui para mim. a ti, Senhor. Ele tirou de mim desejo de suicídio. Suas horas de amor. Ele te achou, não foi? Você estava escondidinho aqui no culto, não foi? Mas o que Jesus mandou te dizer, olha aqui para mim, é que se você começar a orar, Ele vai arrancar tudo isso que está aí dentro de você. Ele vai mudar a tua vida radicalmente. Ele vai tocar a tua casa. Sabe, Satanás tem enchido tua cabeça com coisas, mas o Senhor veio aqui hoje e Ele está te encontrando como Ele me encontrou. Essa experiência que você está tendo aqui agora com o Senhor, ela vai ser determinante para mudar a sua história. Cicatrizando as feridas. Alguém tem que querer, Maurílio, né, Thay? Alguém tem que querer isso aqui. Alguém tem que se desesperar pela presença de Jesus. Pastor Camilo, Jesus quer levantar uns camilinhos nessa cidade, né? Esses meninos novos têm que aprender a queimar. Deixa eu te dizer uma coisa: fogo sem intimidade, meu irmão, é falsidade ideológica. Deixa eu te dizer uma coisa: o Brasil está vivendo um tempo de tanta exposição porque a superficialidade dela está sendo exposta. Mas nós precisamos entrar num lugar de tanta profundidade que quando o vento soprar, vai mostrar que aquilo que a gente está vivendo é real. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas e nos envolve. Envolve o nosso coração com o teu fogo. Nós queremos isso. Nós queremos te conhecer intimamente. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Jesus. Pastores, por favor, incender essa cidade. Essa cidade não precisa de mais igreja, ela precisa de homens de lágrimas. Vocês têm lágrimas. É isso que vai atrair ele. É isso que vai remover o principado dessa cidade. Para de perder tempo tentando convencer quem não quer.